Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. É um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa hoje. Eu quero continuar meditando na mensagem O Único Lugar Provido por Deus para Adoração e também ler uma escritura em Mateus capítulo 15 a respeito de que Jesus disse que quando nós colocamos uma interpretação na palavra ou acrescentamos algo a ela ou tiramos algo dela, nós estamos adorando a Deus em vão e é evidente que nós não seremos aceitos tanto quanto Caim não foi aceito lá no passado e tanto quanto todos os que vieram depois e acrescentaram suas ideias, suas opiniões, suas filosofias, suas teologias a respeito da palavra. Isso tudo gerou uma tamanha confusão, trouxe a apostasia que nós estamos vivendo hoje. Está tudo num grande conglomerado de confusão chamado pela Bíblia de Laodiceia e, por extensão, Babilônia. A grande Babilônia, veja, a grande confusão religiosa aqui no tempo do fim. Agora, tudo isso está baseado numa premissa de que Deus, lá em Gênesis, colocou sua igreja ou sua família atrás de um muro. E esse muro era fé na palavra que Deus havia falado. Veja, a palavra de Deus, ela é o nosso escudo, ela é a nossa fortaleza, ela é o nosso muro de proteção. E às vezes uma pessoa ela pode estar fundamentalmente correta, praticando certos preceitos bíblicos, como Balaão, veja, que ofereceu 7 altares e 7 cordeiros sobre os 7 altares. Então, fundamentalmente, ele estava certo, porque o número 7 é o número da perfeição. Porém, ele estava errado, porque ele o fez sem revelação. Da mesma forma como Caim ofereceu a Deus um altar. Veja, ele estava adorando a Deus, ele estava trazendo o seu melhor, com a sua maior sinceridade, mas ele não entrou no canal. Veja, ele não pôde alcançar, veja, a verdadeira adoração, e a porta não se abriu. Veja, ele não o fez pela revelação, ele o fez segundo o seu entendimento, e isso é um ponto muito importante e fundamental para a verdade da palavra. Porque às vezes nós encontramos uma frase que diz assim: o profeta falou, eu creio e pronto. Bom, isso é correto, e é o mínimo que a gente tem que fazer. Mas, a bem da verdade, nós temos que alcançar a revelação daquilo que ele falou. Porque muitas pessoas dizem assim: ah, eu creio na Bíblia, se a Bíblia falou, eu creio. Mas muitas vezes, eles tomam a palavra sem a revelação da palavra. Por exemplo, há um grupo religioso que se baseia no sábado. E eles então se firmam, veja, na guarda literal do sábado. Mas eles não podem obter a revelação de que o sábado, de fato, representa o descanso. Que quando a pessoa está em Cristo e ela é batizada com o Espírito Santo, ela entrou no verdadeiro sábado e alcançou o verdadeiro descanso. E ela é colocada sobre o pacto incondicional. Ou seja, não é o que eu faço, é o que Deus já fez por mim, desde antes da fundação do mundo. Aquilo já está pronto, é uma obra incondicional. Veja, a semente real de Abraão está toda debaixo do pacto incondicional. Veja, Deus fez um pacto no Éden condicional. O homem falhou e morreu. Mas Deus tem colocado a sua verdadeira igreja debaixo de um pacto incondicional. Veja, abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. Então eu quero ler a Escritura mais uma vez. Eu já li várias vezes em nossas conversas passadas, mas quero só repeti-la. E agora eu vou ler a partir do versículo 6. Veja, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, muitas vezes a pessoa pode estar fazendo algo, é correto, mas ela colocou uma interpretação, ela fez um acréscimo. E ao colocar qualquer coisa na palavra que não seja, veja, aquilo que está escrito, aquilo é como que hibridar uma planta. Veja,
e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, duas coisas que a gente deve notar. Primeiro, veja, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, podemos fazer algo de um espírito religioso, de algo correto que está na Bíblia, porém sem um entendimento claro daquilo. Por isso Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, sobre a revelação pessoal de quem Jesus Cristo é. Jesus, a palavra, essa palavra interpretada, vindicada, provada, revelada nos nossos dias. Veja, é aí onde Deus colocou seu nome em cada um de nós. Ele colocou sua palavra revelada e Ele a interpreta através de cada um de nós, fazendo-a viver, fazendo-a ser manifestada. E ali está a vida, porque no nome está a vida. Por isso que quando alguém acrescenta algo à verdade da palavra, está atraindo sobre si mesmo condenação, porque ao acrescentar algo à palavra, entrou então no caminho da morte, como fez Eva, como fez Caim e tantos outros. Então, no parágrafo 81 dessa mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus, pregada no dia 28 de 11 de 65, uma das últimas mensagens que ele pregou, antes dele partir, logo ele partiria no mês de dezembro, mas ele colocou isso de uma forma muito precisa. Veja, porque eu estou falando não a um povo estranho, eu estou falando ao povo que lê a mensagem do profeta, que conhece a mensagem de William Branham. É a este povo que eu estou falando. Não estou nem evangelizando, estou fazendo uns comentários. E não quero também discussão, não quero pleitear, não quero discutir com ninguém. Apenas um comentário, e você avalia ele e vê se pode aproveitar ou não. Então veja, lembre-se, Jesus falou a algumas pessoas sinceras, os adoradores de seu dia, e disse: em vão me adorais. Adoração genuína e verdadeira do fundo do coração deles. Mas Jesus disse: em vão me adorais, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então sempre que eu coloco alguma coisa que o profeta não disse, ou que a Bíblia não disse, eu estou acrescentando. Veja, são preceitos dos homens, ou seu credo denominacional, sinceros, reverentes, tão religiosos quanto podem ser. E isso não era novo, apenas com os fariseus. Veja, não foi só com eles. Caim e Abel também, os dois primeiros adoradores que nasceram, nascimento natural aqui na terra, absolutamente vieram na mesma atitude. Porque muitas pessoas dizem: olha, eu sou sincero, eu amo essa mensagem, eu amo a Jesus, eu creio na mensagem. Mas, irmãos, muitos desses que creem na mensagem têm batizado em nome de William Branham, esperam a ressurreição do profeta de uma forma isolada para trazer a revelação dos 7 selos. Agora há um grupo aí que seguia um certo líder que já morreu e agora os seus seguidores estão colocando ele no mesmo patamar do profeta. Irmão, há muito engano no meio da mensagem, há muito engano no meio desse povo. Há um grupo que somente quer ler a mensagem, há um grupo que apenas quer tocar a fita. Fundamentalmente está tudo certo, é maravilhoso ouvir a mensagem do profeta, é maravilhoso ler a mensagem, mas lê-la sem revelação é um grande perigo. Veja, Caim era tão religioso quanto Abel, ambos edificaram altares, ambos amavam a Deus, ambos fizeram sacrifícios, ambos adoraram, ambos pagaram dízimos, ambos fizeram tudo exatamente igual, mas Abel, por fé, veja, por fé, que é a revelação. Esse é um ponto muito importante. As pessoas podem ver a mesma coisa, ler a mesma coisa, ouvir a mesma coisa e entender coisas totalmente diferentes. Veja, a palavra de Deus revelada, explicada, exposta e vindicada. Glória! Foi o que vimos na vida do profeta. Caim fez uma oferta, mas Deus não a vindicou. Deus requeria adoração. E Deus requer adoração hoje. E uma adoração sincera, baseada em fé na palavra manifestada.
Veja, e Caim fez a oferta, mas Deus não a vindicou. Todavia, pelo verdadeiro canal. Você fala, mas minha igreja é isso. Espere só um minuto. Deus interpreta a sua própria palavra pelos termos dela em que ele falou. Veja, Caim disse, eu sou religioso, eu amo o meu Criador, eu ofereço a ti esse fino altar, ofereço a ti esse sacrifício, eu edificarei todas essas coisas, Senhor, porque te amo, entre aspas, parafraseando Caim, né? Abel disse a mesma coisa. Agora, é aquele que é vindicado, aquele que é provado, e Deus desceu e recebeu o sacrifício de Abel, porque por revelação ele tinha alcançado o verdadeiro canal de Deus, que foi aceito. Ele captou a mente de Deus, de que o cordeiro havia sido imolado desde antes da fundação do mundo. Então ele tomou um cordeiro do seu rebanho, macho, de 1 ano, sem defeito, e o imolou sobre a rocha. Deus aceitou por causa da revelação. Agora observe esse espírito de Caim vir através da Escritura até o último dia. Fundamental, simplesmente tão fundamental quanto o outro era. Aplicando isso à mensagem, muita gente é fundamental. Diz que, eu sigo a mensagem, eu leio a mensagem, eu não interpreto a mensagem. Claro, ninguém deve interpretá-la, só o Espírito pode interpretar. Mas você nota que pelo seu entendimento, ele o faz sem revelação de nada. Haja visto que esses grupos que estão sem revelação têm se metido em confusão. Muitos não acreditam mais em pastor, não querem mais dizimar a pastor nenhum, não acreditam mais em igreja, estão em casa, reunidos ao redor da fita do profeta, ou do gravador, como quiser, ou do MP3, como você quiser, porque nunca captaram a luz da verdade da palavra. Veja o profeta Balaão e o profeta Moisés, ambos com 7 altares, os altares de Jeová, sangue em cada um, e não só isso, mas cordeiros em cada um. Em numerologia, exatamente o número certo, 7, perfeito. 7 carneiros exatamente iguais, ambos os altares, tão fundamental quanto um, o outro também era. Mas a quem Deus vindicou, está vendo? Está vendo? Aquele que estava em sua palavra, fundamental não quer dizer muito. É uma frase do profeta. Fundamental não quer dizer muito. É a revelação de Deus. Agora pense, estes homens, por que foram chamados e colocados nessa condição, esses fariseus, por Jesus disse, em vão me adorais. Adoram-no, adoração genuína, adoração verdadeira do coração, mas em vão me adoram. Por quê? Ensinando doutrinas que são vossas tradições de homens, portanto, invalidais os mandamentos de Deus para o povo. Esta é a verdade. Muitos batizam em nome de Jesus, muitos pregam o profeta, mas não têm a luz da verdade, da palavra que estava manifestada na sua vida e no seu ministério. Irmão, Deus te abençoe. O meu ponto foi esse. Alguém pode ser fundamental, estar correto, literalmente, aparentemente, mas sem revelação na mensagem, é pura adoração em vão. Que Deus possa nos ajudar. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.